Manda bala. Boa noite, amigos, a todos que nos seguem nas redes sociais, no Instagram, no Face e no Yakult, ou no Instagram, no Face e no... Bom, que nos segue nas redes sociais, no Instagram, no Face. Amigos, nós estamos iniciando hoje a nossa entrevista, o nosso convidado especial. Trouxemos o Oswaldo Furtado, um filho de Caucaia, conhecedor de Caucaia, pai do projeto SOS Caucaia, no governo Zé Gerardo, e que fez aí um excelente trabalho, trazendo a implantação desse projeto, não é? Isso trata-se de saúde pública e ele foi o interlocutor, a pessoa que trouxe, que implantou o projeto SOS Caucaia, que realmente funcionou, não é? Então, Oswaldo Furtado, boa noite. Boa noite, mais uma vez aqui, né, presente. Foi um prazer e uma honra estarmos aqui juntos novamente, né? Oswaldo, eu lembro-me que em 97, né, 97, 98, ao andar pela Grande Jurema, o que mais me chamou a atenção naquele projeto SOS Caucaia, o qual você foi o pai do projeto e trouxe esse projeto para Caucaia, e implantou e colocou, deu funcionabilidade à coisa, né, na época, e me chamou a atenção de como cuidava das pessoas, né, e como cuidava do cidadão, e como cuidava da comunidade da Grande Jurema. Eu lembro-me que ali na entrada de Caucaia, na Fundação Bradesco, nós tínhamos uma ambulância, né? Ali aproximadamente o Hospital Santa Terezinha, a maternidade, nós tínhamos outra ambulância e no girador ali do Metrópolis nós tínhamos outra ambulância, né, que era para atender toda aquela área, Picuí, Patrícia Gomes, Eldorado, Grande Metrópolis e até a Tucunduba, eu acredito que conseguia atender toda aquela região ali, né? Toco, Mirambé, né? Aquela região que atendia, né? E andando naquela região atualmente, né, e conversando com os populares, com os moradores de Caucaia, os moradores daquela região, que é uma região muito desassistida pelos serviços públicos, não é? Eu observo que tem ali ainda uma carência muito grande quando se trata de saúde pública. Me fale um pouco dessa época, como funcionava, como você trouxe essa proeza, não é? Que eram coisas novas, que trazer uma situação, naquela época, em 1997, 97, 98, 2000, trazer e implantar um projeto o qual funcionou, era além do tempo, não é? Porque inovou, não é? Tudo que inova é interessante. Você teve todo aquele entender, não é? Trouxe toda a situação de implantar e de fazer a coisa acontecer, não é? Que desse resultado positivo para os populares daquela região. Com certeza, naquela época, para você ter ideia, o SOS Caucaia ele surgiu na campanha em 96. Até como eu fui candidato a vereador naquela época, juntamente com nossa equipe toda ali, todos os candidatos. O Zé Gerardo era o majoritário, era o candidato a prefeito. E a gente sempre dizia, se ganharmos, vamos ter que colocar o SOS Caucaia. Vamos colocar. Beleza, passou-se, ali terminamos a campanha, logramos êxito. Fomos ali, como dizer, eu não fui eleito, mas o Zé foi. E nos deu carta branca para arrumar a casa. Nós passamos o ano de 97 arrumando a casa, fazendo todas as contas, colocando em dia, para podermos dar início realmente ao governo, que era no ano de 98, onde nós tivemos que comprar vários carros, as ambulâncias, foram organizar a prefeitura. E o SOS Caucaia sempre dizia, olha o SOS Caucaia, não vamos esquecer, porque tinha naquela época o SOS Fortaleza, que foi o início, foi o SOS Fortaleza, né? Então, nós sempre dizemos, vamos colocar o SOS Caucaia. Caucaia é uma cidade turística, é uma cidade grande que precisa ter apoio. E realmente colocamos em outubro de 98 e o SOS começou realmente a funcionar a todo vapor. E como você disse, toda a Caucaia foi automaticamente contemplada. Por quê? Porque colocamos no Sítio Novo, colocamos no Bom Princípio, colocamos no Matões, colocamos no Cumbuco,
colocamos aqui na Grande Jurema, que incluía até ali, pegava 020, passava ali do Campo Grande, e até Caraúçanga, chegava, dependendo da ocorrência, daqui iria para Caraúçanga, ou a do Bom Princípio viria para Caraúçanga, era aquele meio. Mas tivemos o êxito principal de darmos a resposta à população caucaense, de atender a qualquer ocorrência, seja ela qual for, em menor tempo possível. Isso aí foi um fato que fomos campeões. Eram quantas ambulâncias para fazer Chegamos esse a ter atendimento? 10 ambulâncias. 10 ambulâncias, tipo, era aquelas Sprinter, que era furgão grande, né? Tinha até uma que estava equipada com suporte avançado, que era UTI. Tinha uma que ficava... UTI móvel, UTI móvel. E as outras eram unidade básica de pronto atendimento. Essa época era 1998. 98 foi que iniciou, né? Realmente. 10 ambulâncias e nós tínhamos uma UTI móvel, né? Tinha sim. Porque, aliás, todas elas poderiam ser equipadas como UTI, porque quando nós adquirimos, elas já vieram preparadas para ser básica ou UTI. Bastava colocar os equipamentos. Já tinha condições de pegar qualquer um e dizer assim, eu vou colocar desfibrilador, vou colocar o aspirador, vou colocar tudo. Então, funcionava, qualquer uma podia ser equipado como UTI. Eu vejo que um dos maiores problemas nossos, os nossos internautas que nos acompanham, né, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Face, no YouTube, né, que eu enganchei no início ali, quase não saía, mas saiu, YouTube, né? Bom, que nos acompanha nas redes sociais, eu vejo, amigos, que um dos maiores problemas de Caucaia é a saúde pública, não é? A carência que é a saúde pública. A nossa saúde pública ela é muito carente porque nós temos hoje 2 UPAs, nós temos um hospital de referência que era para atender todo o Vale do Curu, a região Vale do Curu, que não atende, que era ser um hospital regional, não é? Na realidade seria essa. Nós temos uma policlínica, não é? E nós temos essa estrutura de saúde hoje em Caucaia. E temos duas UPA, não é? Que é uma em Caucaia e outra centro e outra aqui na Jurema, aqui no Potira. Bom, essas unidades de saúde, não é, que existe hoje em Caucaia, mas nós não temos nenhuma, de forma alguma, nós não temos essa estrutura de ambulância, não é, para dar esse atendimento. Eu vejo que na outra conversa que nós conversamos aqui, eu citei uma situação que ocorreu com um amigo meu, né? Um amigo que passou mal, eu tive que atendê-lo de urgência e levei ele para o hospital, a UPA, né, levei para a UPA de Caucaia o primeiro atendimento. Chegando lá, o médico me atendeu, tudo tranquilo, fui bem atendido, mas colocaram aquela pulseirinha no braço, sim, aquela pulseirinha. Fazia a triagem. Fazia a triagem e tal. Aí o rapaz ficou lá, eu fui falar com aquela enfermeira que faz a triagem, ela disse, olha, tem pessoas mais graves aí do que ser um amigo. Eu digo, eu observo que o rapaz está em estado de infarto. Ela disse, o senhor é médico? Eu digo, não sou, mas tenho uma experiência na área, vivência, né? Já tive problemas seríssimos, então eu consigo entender quando a pessoa está passando mal e quando ela não está. E eu vejo que a situação dele é grave. Não, mas o senhor não é médico, o senhor não pode dar um diagnóstico desse. Bom, é cômico, mas ao mesmo tempo é triste, né? Uma situação dessa. Mas mesmo assim eu persisti e tal. Bom, uma enfermeira foi lá atender, uma moça lá que passando, uma auxiliar, e ao atender, fazer aquele atendimento prévio nele, olhou, tirou pressão e tal, examinar, ela foi, não, aí chamou o médico não olhou, disse, não, o rapaz está infartado, colocou tal. Nós não tínhamos na época uma UTI em Caucaia para atender, fazia a remoção daquele local ali para um hospital do coração, que era o de referência. Mas não tinha como. Então, na época, eu acredito que eu fiquei esperando ainda uns 10 minutos com uma orientação que eu ia fazer, porque a gente fica desorientado numa situação dessa, né? Mas logo me recompus e tomei uma decisão. Como diz o matuto, ou a língua ou o beiço, né? Então eu coloquei o rapaz no carro. Não, você não pode tirar ele. Ele disse, eu vou deixar ele morrer aqui. Eu vou levar ele.
Responsabilidade é sua, não tem importância, eu assumo a responsabilidade, coloquei ele no carro, e pisei em procura do hospital de Messejana. E lá, o rapaz foi dado entrada no hospital e precisou fazer uma cirurgia de urgência, 3 pontos de safena. Então a situação crítica é uma situação que nós não temos hoje. Na época nós não tínhamos, e hoje com essas mudanças de governo que aí está, nós não temos um sistema de saúde que tem o básico do básico do básico que possa atender a população de Caucaia. Né? É lamentável. Nós temos aqui a UPA, muitas vezes, nós chegamos na UPA, nós temos um médico para atender toda a demanda, toda uma demanda. Né? E eu estou citando a Jurema aqui, porque é mais perto aqui de mim, mas ao mesmo tempo Caucaia também não foge da regra, a situação é a mesma. Né? Nós temos esta situação onde nós encontramos essa falha, uma falha terrível, né, para a população, para os munícipes que precisam de um serviço público o qual não funciona, e mesmo assim, a estrutura que tem hoje Caucaia, se nós tivéssemos hoje, em Caucaia na época tinha era em torno de quantos habitantes? Era 170, 180, se não me engano. Pelo IBGE, né? IBGE. Hoje nós passa de 400 mil. Com certeza, vai passando. E qual a nossa estrutura de ambulância que nós temos em Caucaia hoje? Hoje eu vejo praticamente uma simples ambulância. Nós não temos, Nós não temos. Quer dizer, a população era em torno de 160 mil habitantes. Nós tínhamos 10 ambulâncias, né? Hoje nós temos uma população praticamente 400. Triplicou esse valor, praticamente quase 500 mil habitantes aproximadamente, né? E nós não temos hoje essa estrutura logística, né? Uma estrutura logística que era para fazer a coisa acontecer, né? Então, complexo, sabe? Aproveitando a sua deixa, assim, meu amigo Alfredo, o que é que acontece hoje? Se tivéssemos se funcionasse realmente o PSF, se funcionasse nas localidades o atendimento de prevenção, muita coisa seria resolvida. Porque a maioria das vezes o que é que acontece? Só tem-se a urgência e a emergência, né? A parte de prevenção era fundamental, porque naquela época, quando a gente colocou o SOS Caucaia, nós estávamos trabalhando também para que o pessoal de cada localidade, principalmente o agente de saúde, que naquela época eu atuava bastante, como também o presidente da associação, ele tivesse pelo menos uma noção de saber o que era urgência e emergência para na hora de solicitar a ambulância. Porque isso evita de eu mandar uma ambulância incerta, naquela época a gente chamava de C3, que é em emergência, com sirene, com tudo ligado, para chegar no menor tempo possível, enquanto eu poderia ter uma outra que havia necessidade, e aquele paciente poderia esperar mais um pouco. Isso nos ajudou bastante. A mesma coisa hoje. Por que se não tem um trabalho de prevenção? Por que se não tem um trabalho que está na comunidade? Eu vou para o Sítio Novo, tem uma UBS, uma unidade básica de saúde, que faz todo o levantamento, verifica como é que estão os cidadãos ali, faz os exames, a prevenção, examina, faz o preventivo. Caso haja necessidade, se demanda para o hospital ou para outra referência, outra unidade de referência. Você consegue ganhar tempo, você otimiza com certeza a parte de atendimento e os custos vão cair. Eu tenho um custo menor. Se eu tenho uma prevenção bem feita, eu tenho um custo menor na saúde, eu tenho um custo menor no hospital, eu tenho tudo. Mas gestores não estão ainda cientes de que acham que saúde é o grande vilão, vai gastar muito. Não é. Faça uma prevenção, trabalhe com prevenção, trabalhe adiantado, prevendo o que vai acontecer, que eu garanto a você e lhe mostro que os custos caem. Tudo diminui. Agora, não adianta correr atrás depois que está tudo já, não tem condição. Se você corre com a emergência ou urgência, eu vou gastar muito mais, eu vou fazer exame de emergência, vou fazer tudo. Mas por que eu não fiz isso antes? Por que eu não vinha com acompanhamento? Caucaia hoje a gente não vê isso.
Eu não vejo o Caucaia, eu vejo os hospitais cheios, eu vejo pessoas reclamando, eu vejo pessoas passando, chega às 7 da manhã, sai 7 da noite, às vezes não é atendido. É o que a gente escuta. É, porque você lembra que nessa mesma época, eu acho que foi no governo do Tasso, primeiro governo dele, surgiu os PSFs, né? Que era o Programa de Saúde da Família. Esse Programa da Saúde da Família, o objetivo dele na época foi atender a população, os municípios, isso não só, o Ceará serviu como exemplo para o Brasil, não é? Foi daqui que partiu. Os PSFs, o Programa de Saúde da Família, e na época eu lembro que o objetivo do PSF, que muita gente não sabe, qual era o objetivo principal, era para desafogar o sistema de saúde. Né? Desafogar o sistema de saúde. Por quê? Aí o Programa de Saúde da Família vinha o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, o dentista, vinha a equipe, um enfermeiro, né, formado e tal, técnico um médico clínico geral, quer dizer, toda essa estrutura era montada para dar essa assistência, esse atendimento em primeira mão ao cidadão, né? Quer dizer, visitava, tinha aquela visita, o agente de saúde fazia o mapeamento da área dele, e aí o agente de saúde ele identificava nas visitas as pessoas, o paciente que estava com problema de atendimento médico que não tinha que tirar ele. Não se deslocava para a sede. Para ir para até o posto de saúde, né? Então aí o médico ia fazer o atendimento, quer dizer, isso amigos, é humanizar o sistema de saúde. É humanizar, é trazer, aproximar as pessoas de uma coisa muito importante, um ponto importantíssimo na sua vida é construir tudo isso em uma cidade, ter essa noção, ter essa sensibilidade de construir uma saúde pública que funcione. Aí o projeto que esse rapaz implantou na época, e mesmo contemporânea à mesma época dele, que surge aí o PSF, que era o Programa de Saúde da Família, a saúde pública, ela evoluiu aproximadamente 30 anos nessa época. Para melhor, quer dizer, foi um grande passo. E hoje nós temos esse sistema de saúde, os PSFs, ainda existe, mas muitas vezes quando nós precisamos desse serviço, quando vamos a um médico de um PSF aqui, nunca tem médico, quando na época eu lembro que foi feito concurso público para médico, na época, hoje a maioria desses médicos já saíram, não aposentaram-se, ou já foram trabalhar em outros locais, mudaram, passaram em concursos públicos mais interessantes, não houve incentivo do município para manter esse profissional no município. Então tudo isso aconteceu na nossa cidade. Aí quando nós vamos fazer uma avaliação da nossa saúde pública, os problemas, que são muitos, a peculiaridade de problemas, a situação que é trazida, não só em Caucaia, mas nós estamos falando isso para o Brasil, para o nosso Ceará como um todo, que o nosso alcance não é só dentro de Caucaia, o nosso alcance também é em várias regiões do Ceará, né? Então vejo que esse programa de saúde bem funcionando com essa estrutura de ambulância, com PSF, e hoje que está bem mais avançado, que nós temos as UPAs, tudo funcionando em uma cadeia, né, trazendo a responsabilidade para cada um, incorporando toda essa estrutura de saúde pública, nós temos com certeza uma melhora muito grande no nosso sistema de saúde. Não é? Isso é verdade. A realidade é bem essa. Inclusive, lógico, nós temos o SAMU. O SAMU, ele faz o papel dele que foi feito. Qual é? Acidentes, traumas, né? Enfim. Mas o atendimento que era para fazer na casa da pessoa, como nós fazemos no SOS, não faz. Raro é a opção, raras vezes que ele vai fazer. A não ser que já chegou na UPA e precise transferir, que aí você liga para o SAMU vai ver a disponibilidade para atender e para transportar, ou na UTI ou na unidade básica, dependendo do que foi, para o JF, para o Hospital do Coração, para o que for para o hospital de referência. E enquanto isso, o SOS Caucaia fazia tudo, nós atendíamos tudo, nós tivemos até parto dentro das ambulâncias na época, porque não dava tempo de chegar, mas o pessoal estava preparado, parava a ambulância, fazia o parto, chegava no hospital.
Aconteceu isso, várias vezes. Acidentes, nós chegávamos também todos os acidentes. A pessoa estava em casa, sentia qualquer coisa, já ligava. Aí eu lhe disse, só perguntava como é que estava na triagem, tinha sempre um médico na central que ficava orientando, dependendo do que fosse, disse, não, vai logo a ambulância, não, espera um pouquinho que aquele é mais grave. Mas ia, não deixava de ir. Estávamos lá na casa da pessoa, nós estávamos no Calcaense ali pegando, trazendo para o hospital, resolveu, se não tinha que transferir, transferia, era tudo automático. E como você falou, a prevenção, o PSF naquela época funcionou bem, que é um programa que não deveria ter sido assim esquecido, ele tem que dar realmente ênfase. Aquele ditado, eu estou aqui na prefeitura, seja um órgão municipal, eu tenho que tratá-lo também resolvendo eu tenho receita e tenho despesa. Se eu tenho as duas coisas, eu tenho que saber gastar e tenho que saber receber. Eu tenho que ter minha receita que me dê cobertura para fazer um uso correto dos recursos para funcionar. Nós temos saúde, nós temos educação, nós temos também infraestrutura do município. Vamos ficar esperando que venha só dinheiro? Aí, por que a gente usa alguns recursos nossos do próprio município e faz funcionar? É questão de gestão. Tudo é questão de gestão. Calcaia é 1.342 km². Nós temos praia, nós temos sertão, nós temos serra. Né? Então aí, e hoje nós estamos naquela época, estava se iniciando o Porto do Pecém. A estruturante ali, a CE 085, estava sendo construída também, que foi inaugurada no governo Tasso. Tudo isso cresceu e Calcaia deu um boom muito grande. Ela estourou ali realmente, que tinha tudo para trazer mais empresa, para crescer tudinho. Infelizmente ela parou um pouco no tempo, lógico, a gente sabe que tem as dificuldades, mas tem que ter gestor, tem que ter pessoas que se preocupem com o nosso município, traga saúde, traga educação, porque se eu tenho saúde, eu tenho um trabalhador apto a fazer qualquer trabalho, eu vou diminuir a carga no sentido de ir para o INSS, tudo, por quê? Porque está doente? Não, vamos fazer, vamos funcionar. É interessante, sabe, meu amigo, muito interessante como as coisas mudam e como era naquela época. Porque a discussão de saúde, discutir a saúde pública, não é? Quando nós discutimos a saúde pública, é uma discussão muito ampla, não é? Sim. E uma discussão onde você traz toda uma construção, não somente em curto prazo, uma construção que vem sendo construída ao longo prazo para poder se chegar a alcançar o avanço da ciência, né? O avanço das patologias que surgem, das doenças que surgem. Então, veja bem, nós no nosso Brasil de hoje, nós temos um programa de vacinação muito avançado. Um dos programas de vacinação, eu acredito que seja talvez um dos mais, pela população, pelo tamanho, o país continental como é o Brasil, pelo tamanho que o Brasil o nosso programa de vacinação hoje se tornaria talvez o segundo programa mais de resultados positivos que tem hoje no mundo. Sendo nós tivemos eficaz, porque, veja bem, a Europa, agora na pandemia, não é? Os países de primeiro mundo estavam totalmente despreparados para uma pandemia, não é? Porque tinha que vacinar a população, o próprio Estados Unidos também tinha que vacinar a população e não estavam preparados. Tanto que o nosso programa de vacinação, com a nossa construção, o sistema nosso de saúde pública, incorporando ali os PSFs, incorporando os agentes de saúde, incorporando toda a estrutura logística que hoje nós temos, ela deu a resposta e foi uma resposta positiva. Né? Tanto que isso aí, não é, estou falando por falar, eu estou falando porque com conhecimento que tenho, não é, porque eu tenho feito avaliações sobre o assunto na época e estou acompanhando a questão da pandemia, a evolução, os problemas, as doenças que surgem. Então, tudo isso, nós tivemos esse avanço dentro do nosso país. Então, foi trazida uma prova para o Brasil como um todo, que o nosso sistema de saúde ele tem operacionalidade. Ele vou dizer um detalhe. Nosso sistema de saúde, desde a normal, vacinação e emergência, o SAMU, você vê que se o SAMU vai atender alguém no acidente, seja o que for, não paga nada.
correto? País de primeiro mundo não é assim, não. Alguém vai pagar. A pessoa é socorrida, beleza, mas se uma ambulância daquela sai para socorrer um acidente, seja o que for, alguém vai pagar aquele atendimento. O deslocamento da ambulância, seja o que for, vai pagar. A mesma coisa lá também no país, de primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, se eu deslocar uma ambulância, ou se eu deslocar uma unidade, um bombeiro, um carro de bombeiro, e se não tiver ocorrência lá, ou não estiver acontecendo, a pessoa também vai pagar uma multa. Né? Então você vê, e a nossa saúde, aqui eu vou direto para um hospital, vou para uma UPA, lá eu passo por uma triagem, por uma enfermeira que tem determinada localidade, que fica responsável, dela é que ela vai dizer, vai para o médico ou não. Não é você simplesmente dizer assim, eu quero ir para o médico, não. E aqui nós temos diferenciado a nossa saúde. Nós temos atendimento, nós temos hospital, pode ser com dificuldade? Sim, mas funciona. E lá não, eu tenho que pagar, ou se eu não tiver o seguro, não tiver nada, eu não vou ser atendido. Porque o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele antes, eu lembro que eu sou tão velho, mas não sou tanto assim, não é? Eu sou ainda na época do que a gente tinha o INSS, né? A gente tinha aquele cartão e ia no INSS, INPS, a gente ia e a gente era atendido por médico. Né? Era na época que a gente tinha carteira assinada, tinha direito, aquela coisa toda. Só que surgiu aí o programa SUS, né, que foi políticas públicas voltadas para compreender e entender o sistema de saúde, transformar um sistema único de saúde com resultado atendendo todos de igualdade. Né? Sim. Então, quer dizer, tudo isso foi muito positivo para o nosso sistema de saúde. Muito o nosso mesmo. sistema de, como você trouxe o assunto com muita propriedade e conhecimento, dos países que cobram o atendimento, aquela coisa toda, o nosso sistema de saúde, ele é fácil de ser manejado, de ser operacionalizado. É fácil. Certo? Porque estrutura nós temos, certo? Pessoal também temos. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é o gerenciamento desse sistema. Gestão. Gerenciamento, logicamente, gestão pública, né, que não funciona, né, porque ela é descentralizada. Quando descentraliza para os estados e para os municípios, né, nós se tornamos, tem município que funciona e o município que não funciona. E a base é uma só. Exatamente, o sistema é único. Né? Quer dizer, municípios pagam uma conta altíssima, outros não pagam praticamente nada, mas como o sistema é único, todos giram em torno de um sistema só. Né? Quer dizer, o resultado que nós trazemos hoje para a nossa saúde pública é um caos. Né? É um caos que foi criado simplesmente por falta de operacionalidade, que você trouxe, nós trouxemos hoje essa pauta, falamos como foi implantado o SOS Caucaia, praticamente quase 20 anos atrás, e como funcionou, não é? Como funcionava mais de 20 anos atrás, eu acredito que 23 anos atrás, né? Nós estamos em 2023. E como funcionou e como funcionava, e se tem possibilidade, hoje uma cidade com 500 mil habitantes, se teria condições de operacionalizar. Muito melhor, lógico que teria. Não é? Teria, porque recurso nós temos recurso para isso. O município de Caucaia é um município rico, não é? Com repasse de bilhões, não é? E, ao mesmo tempo, esse dinheiro, quando chega no município, quando chega para ser investido em políticas públicas, tanto no sistema de saúde, como no sistema de transporte, como no sistema de mobilização urbana da cidade, esse dinheiro ele se perde nesse caminho. Sim. E o resultado é o que nós estamos vendo hoje, não é? Filas aguardando ser operados, várias pessoas aí na fila. Você viu, o governo fez mutirão, mas não diminui, que são muitos. Exatamente. Né? Não é da noite para o dia que vai zerar uma fila de cirurgias. Não é. E fora os exames, tem muitas pessoas que precisam fazer uma mamografia, outros precisam fazer tomografia, e são vários exames. E você não tem. Aqui se acumulou tanto, se deixou assim crescer o montante que se torna dizer, vou zerar a fila em 6 meses, vou zerar a fila em 1 ano, não sei, eu tenho que ter números. E eu tive há pouco tempo vendo a reportagem
que a saúde do estado, ela está com um número, ela disse que 12 mil não foram localizados para cirurgia. Muitos desses podem ter falecido, muitos podem já ter feito a cirurgia e nem teve uma gestão que desse baixo, que desse realmente o que foi que aconteceu. Será que foi feita a cirurgia? Será que existiu? Será que... Para termos o índice, para ter informações. Hoje, com a internet que nós temos, com vários programas que se tem, você pode ter um acompanhamento, um controle maior. Lógico, não é da noite para o dia. Seja qualquer gestor que chegar aqui e dizer, eu vou resolver a saúde em 6 meses e 1 ano. Não é bem assim. Primeiro tem que fazer um levantamento de tudo que se tem, de tudo que está acontecendo, e em cima disso montar estratégias para que a gente zere, para que a gente consiga dar funcionamento. Uma vez que a engrenagem começa a funcionar, eu garanto a você, todos os custos caem. Nesse primeiro momento que você vai atacar, vai gastar. Vai ser um custo maior, lógico. Eu tenho que zerar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que correr contra o tempo. Mas se eu monto, preparo e vou zerando paralelamente, eu vou diminuindo. 1 ano, 2, 3, eu não sei. Tem que ver números. Nós temos que ver o que está acontecendo no nosso município, na nossa Caucaia, como também como estado. Caucaia hoje merece ter um atendimento, merece ter saúde, merece ter educação também na altura, merece tudo. Caucaia é uma potência. Caucaia não tem um outro município que tem a potência que Caucaia tem. Nós estamos aqui, vizinha Fortaleza, de Caucaia do centro para chegar em Fortaleza, 10 quilômetros. Não é o centro de Fortaleza, é para estar em Fortaleza. Nós temos aqui a nossa fronteira, nós temos a fronteira com Maranguape, nós temos fronteira com Pentecoste e temos fronteira ali no São Gonçalo. Né? Então nós temos uma grande gama. E outra, não se engane, São Gonçalo, Caucaia, todo mundo está próximo. Às vezes a gente daqui vai ser atendido lá, de lá vai vir ser atendido aqui, é um fato. E nós não podemos distinguir, não vou atender só de Caucaia. Saúde é como você disse, saúde é de todos. Mas a realidade, Oswaldo, que eu vejo, né, o maior problema que nós temos, né, é governabilidade. Né? Problema de governabilidade, quer dizer, quando se encontra um gestor que faça uma política interna dentro do seu território, dentro do seu município, que funcione, não é? Com certeza o resultado é positivo, não é? Mas o município vizinho, não é? O município vizinho faz tudo, não faz o dever de casa, todo mundo quer dizer, prejudica, quer dizer, não existe uma cadeia de funcionabilidade do sistema onde a gestão pública, quando nós falamos de administração pública e administrar coisa pública, é muito complexo. Você não pode simplesmente, eu digo sempre isso, você não pode simplesmente passar ali o pipoqueiro, o seu Francisco, ele vende um carrinho de pipoca na rua e botar um paletó no seu Francisco e mandar ele passar assim, uns dias para ele aprender a falar mais bonito e tal, e transformar ele no prefeito da cidade. É verdade. Né? Que é isso que está acontecendo. Às vezes você pega pessoas que não têm a mínima possibilidade de entender, de ter acessibilidade do homem público, de entender como é que a coisa pública funciona, de entender como é que as pessoas esperam que seus gestores, que seu prefeito, que aquelas pessoas que estão lá a representar, façam o seu serviço, façam o dever de casa, realmente traga representatividade e traga resultado positivo, e isso não acontece. Né? Nós temos histórico isso, não é? Voltando lá para os contratualistas, né, na Grécia, nos filósofos, né, que eles dizem o seguinte, veja bem, a questão o homem, né, ele precisa estar sempre se aperfeiçoando. A busca do aperfeiçoamento, a busca do entender e a busca de entender como é que funciona a política, que a Grécia pouco sabe, mas é o berço da política, é a Grécia. Né? O berço da política é a Grécia. Né? Nós temos uma Grécia que é onde surge ali foram os primeiros filósofos, né? Que surge ali, que começaram a tentar entender como as pessoas reagiam, como a coisa funcionava e tal, como fazer ter sensibilidade de entender as pessoas, de que as pessoas anseiavam, o que as pessoas esperavam, o resultado, o que buscavam, como se reuniu, como se organizava em reuniões, como se decidiu o destino das polis,
escolas, das cidades e por aí vai, né? Por aí vai. Então, surge aí os contratualistas que muda, já é outro pensamento que traz o homem, que o homem tem que ter um contrato, o Estado tem que ter a responsabilidade, não é? Passa o direito, aí vou trazendo para a nossa realidade. Nós, numa eleição, um pouco sabem, mas eles deveriam estudar para saber, que nós damos, o nosso voto, nós damos uma procuração para eles nos representar. Né? Ele tem a nossa procuração através do voto. Né? E quando ele recebeu a tua procuração, pô, eu posso fazer. É a mesma coisa, tu chega para mim, não, vou te dar a tua procuração, teu carro. Meu carro, a minha casa, tudo é teu. Né? Então, quer dizer, eu não vou ter responsabilidade nenhuma de fazer uma prestação de contas contigo. Né? Aí o que ocorre? Hoje é isso que acontece. O homem público, ele é eleito para gestar uma cidade, para administrar uma cidade, e ali ele está naquela cidade, administrando aquele município, ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo. Aí aparece aqueles assessores, aquela turma que aparece ali por perto, dizendo que são bambambam, que entende e tal. Aí, como ele não entende, se o cara deu a ideia, rapaz, eu vou contigo que vai dar certo, né? Pô, mas nós não temos mais tempo, nos dias atuais, para nós trabalhar a coisa pública dessa forma, desta maneira. Não, né? não podemos. Então nós temos, porque a política é assim mesmo. Não. A política ela é séria. As pessoas que fazem a política, que muitos deles, não todos, que nós temos bons políticos, não todos, mas as pessoas que fazem política, que são totalmente irresponsáveis, que são totalmente saem do contexto da legalidade. Não é? Que aí quando nós puxamos a nossa Constituição, ela traz muito, muito claro a questão a questão da coisa pública, né? Como se administrar, a responsabilidade da administração pública, como teria que ser. Eles traz ali a Constituição, ela constrói na sua base como seria, como se administrar a coisa pública. Ela dá todo um perfil, ela dá toda uma construção ali de como o cara, pelo menos, ele dando uma lida na Constituição, ele dá o escopo de como deve funcionar. Né? Se ele seguir exatamente aquele caminho, ele vai errar bem menos e vai tornar-se inelegível, né, pelos próximos mandatos. Né? Então, o que acontece? Isso nós temos acontece continuamente em Caucaia. Eu vejo que vários prefeitos que por Caucaia passaram se tornaram inelegíveis, né? E os que estão por aí com certeza se tornarão, né? Por falta de administrar a coisa pública, trazendo para si a responsabilidade que o povo entregou para ele. Pronto, entregou o município é teu. Agora vamos administrar a coisa pública com seriedade, com responsabilidade, e vamos trazer a coisa pública com legitimidade, trazendo uma posição, trazendo o resultado, aquilo que tu buscou na rua, buscou no voto, buscou no comício, buscou ali, convencendo a Dona Maria, o seu Zezinho, o seu Antônio, a Maria da Padaria, o seu Chico Picolé, que convenceu essas pessoas humildes, pessoas pobres que não têm conhecimento nenhum de político, mas te deram a oportunidade de depositar na urna o voto e te espera agora para tu fazer o que tu tem que ser feito, e tu não faz. Né? Quer dizer, resultado que cada vez mais a nossa população de Caucaia, ela se torna órfã e órfã e órfã, porque nós não temos representatividade. Não é? Aí surge, de repente, do nada, surge aí uma cambada de novas lideranças, né, que se titulam vamos governar Caucaia e vamos transformar Caucaia. Né? Vamos transformar Caucaia com políticas públicas, trazendo a responsabilidade, trazendo e tal. Tem aqueles que usavam um programa de televisão, faziam um programa sensacionalista e tal, criticava, e hoje, como prefeito, que aí está prefeito da cidade, que poderia implantar pelo menos 10% daquilo que ele falou. Se ele implantasse hoje como prefeito, com certeza a cidade seria outra. Não é?
estaria bem no rumo de funcionar, trazer a funcionabilidade do município, tanto na saúde, na infraestrutura, na nossa própria agricultura, no próprio homem do campo, na piscicultura, que nós temos também aqui muita gente que trabalha, muitos trabalhadores, pessoas, empreendedores que estão nessa área. Calcaia desenvolveu muito nos últimos anos nesse sentido, né? A nossa agricultura, nós temos um potencial muito grande quando se falamos de agricultura em Calcaia, porque Calcaia é muito extensa, nós temos muita terra e muita área produtiva que poderia ser reaproveitada, poderia ser trazido políticas públicas voltadas para dar uma ênfase a esse público, a essas pessoas que estão lá, economia familiar, não é, fazer hortas, aquela coisa toda. Você e trazer... chegou que naquela época dentro do SS, na prefeitura, na gestão lá do Zé, daquela época, Geraldo, 97 a 2000, tinha o tratorzinho que fazia, era distribuído para o Sítio Novo, Catuana, Primeiro, onde queriam, para fazer o arado, para a pessoa plantar e tudo. Exatamente. Para fazer açude também, foi várias vezes a prefeitura foi fazer o açude, deixar. E você tocou no ponto certo. Se eu tenho política aqui, se eu estou fazendo aqui, por que eu não pego os outros municípios e interajo com ele? Faz a união, Secretaria de Saúde daqui, Secretaria de Saúde de Maranguape, Secretaria de São Gonçalo, Saúde de São Gonçalo, tem que trabalhar em conjunto. Lembre-se, política, uma prefeitura, ela não deixa, se você levar para a ponta do lápis, ela é uma empresa. Eu tenho receita e tenho despesa, sempre que a gente falou, você viu naquela época, é tanto que eu não estou com a receita, eu tenho que dar o destino correto para aquela receita. E eu fazendo isso, eu vou fazer o município crescer, vou fazer o município ser diferente. Precisamos acordar para isso. Política, muito bem, a gente sabe que tem pessoas boas na política, sabemos que tem. Tem mais pessoas que gostariam de entrar? Tem, mas tem medo. São pessoas que talvez precisam despertar um pouquinho, porque precisa, a política precisa, se faz necessário, ter pessoas novas, com ideias novas, pessoas que estejam comprometidas. E é isso que vale, né, Wilfer? É uma pena que a política não está sendo usada como deveria ser. Ela está, infelizmente. Estamos já chegando ao final de mais um bate-papo, um bate-bola entre nós aqui. Falamos de saúde pública e trouxemos mais uma vez Calcaia na pauta, não é? Trouxemos Calcaia porque é necessário nós estarmos discutindo uma pauta, não estamos aqui só a criticar, nós não estamos criticando, nós estamos propondo saídas, não é? Trazendo uma opinião, eu trago o Oswaldo porque ele tem uma experiência, ele participou, ele implantou um sistema de SOS Calcaia que funcionou, não é? Isso quando Calcaia tinha 160 em torno de 160 mil habitantes. Hoje Calcaia tem aproximadamente 500 mil habitantes. Então, nós temos hoje uma diferença gigantesca que teria como melhorar e melhorar muito, não é? Nós temos errado muito, mas nós temos que melhorar e consertar. E ouvir mais a população, ouvir mais as pessoas que conhecem, que entendem, e trazer essas pessoas para perto, para discutir, para trazer uma pauta positiva. Isso é fazer política com seriedade e com responsabilidade. Com certeza. Trouxe hoje o Oswaldo para essa discussão. O Oswaldo foi muito expansivo, trouxe muitas informações novas, abriu uma pauta bem interessante. E quero agradecer a todos vocês, né, por estar aí nos acompanhando, por participar, por deixar a sua mensagem, deixar a sua crítica, porque não a crítica, porque nós estamos aqui para ser criticados também. A crítica é bem-vinda, não é? Desde que seja fundamentada. Não é criticar por criticar. Critique, sim, mas fundamente, traga uma opinião formada, mostre um caminho, traga, não, eu estou falando disso, mas eu tenho um conhecimento que poderia ser melhor nesse sentido. Então, Oswaldo, tenho a te agradecer, não é? Agradecer a todos que nos acompanharam, um excelente final de semana e que Deus nos abençoe. Oswaldo, faça as suas considerações. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e que isso sirva para incentivar cada vez mais esse tipo de discussão, esse tipo de ideias. Temos que conversar bastante, levar conhecimento. Lógico que naquela época era uma realidade, hoje é outra. A gente sabe que tem a diferença, mas que todos realmente façam como você vem fazendo. Traga a pessoa. Aí o calcaense fica atento, assista o programa, procure entender, procure buscar
conhecimento também para interagir. É isso que a gente precisa, pessoal. O Caucaia não pode ficar para trás. Caucaia é uma potência. Nós temos que botar essa potência para frente. Seja na saúde, seja na educação, seja na geração de emprego, seja em tudo. O Caucaia está aí. Vamos, mais do que nunca, valorizar a nossa Caucaia, e agradeço imensamente você por você estar fazendo esse trabalho, meu amigo, porque você está trazendo informações. É isso que o povo precisa, é isso que todos nós precisamos, e para ver a nossa Caucaia melhor. E que Deus nos abençoe. Na próxima sexta estaremos aqui novamente trazendo aí toda uma discussão, uma pauta diferente, sempre um assunto diferente, não é? Trazendo pessoas importantes que já fizeram papéis importantes no nosso município, na nossa política municipal, na nossa política estadual e, por que não, na política nacional, trazendo tudo isso, fortalecendo mais e mais o conhecimento, não é? O conhecimento sempre é muito bom. Agradecer a toda a minha equipe, ao meu amigo aí, o Sebastião, né? Isso, ao Elvis e né? Toda a equipe, e toda a equipe aí que está aí nos assistindo, dando esse suporte para que fazermos com que as nossas informações cheguem até você. Uma boa noite. Uma boa noite a todos.